Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática e essa é a nossa aula de número 13 da playlist do sexto ano. Nessa aula nós vamos falar sobre o que, pessoal? Vamos falar sobre a multiplicação com números naturais, tá? Vamos rever aqui o algoritmo usual da multiplicação, o nome dos termos que estão envolvidos ali na multiplicação, tá? A mudança de sinal, que a gente vai deixar de usar o xizinho na multiplicação. Quais são as ideias relacionadas a essa operação matemática? E é claro, né? A gente não poderia faltar, a gente vai fazer alguns exercícios. Então, vem comigo! Pessoal, quando nós temos uma multiplicação, por exemplo, 4 vezes 15 igual a 60, esses três números que estão aqui envolvidos, né, o 4, o 15 e o 60, são chamados de termos da multiplicação. E eles recebem nomes, né? O 4 e o 15 são chamados de fatores. Vocês vão ouvir bastante o professor falar aqui em fatores, tá? Então, o 4 e o 15, que são os números que estão sendo multiplicados, são chamados de fatores, tá? E o resultado da conta se chama produto, beleza? Então, 4 vezes 15 é igual a 60, tem como fatores o 4 e o 15, e o produto é o 60. Lembra que o professor falou que vai haver uma troca de sinal? Na multiplicação agora, a gente pode continuar usando o xizinho para indicar uma multiplicação, mas a gente também vai fazer uso agora do ponto, tá? Então, 4 vezes 15 pode ser indicado dessa maneira aqui também, ó. 4, um pontinho e o 15. Só um detalhe importante, tá? Ó, não faça o seu pontinho aqui embaixo, porque senão aí vai parecer 4,15. O ponto da multiplicação ele fica no meio da linha, tá? No meio dos números, um pontinho um pouco maior para indicar a multiplicação, beleza? Então, de hoje em diante, eu posso estar usando a multiplicação, escrevendo ela com um X ou com um ponto, tá? Qualquer um dos dois sinais está certo. Faltou, não sei se eu apaguei aqui, se faltou fechar ali, produto. Ok? Então, esses são os termos da multiplicação, os fatores e o produto. Agora vamos falar do algoritmo usual da multiplicação, tá? Eu posso trabalhar o algoritmo usual com fatores que têm um algarismo e o outro fator tendo dois algarismos. Eu posso ter uma multiplicação onde os dois fatores têm dois algarismos. Eu posso ter uma multiplicação onde um fator tem um algarismo só, o outro tem 4. Ou um fator tem 3, o outro também tem 3. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa multiplicação, nesse algoritmo usual. Vou começar com uma multiplicação onde um dos fatores tem apenas um algarismo, que é esse aqui, 6 vezes 27. Para a gente efetuar essa multiplicação, olha, eu não preciso tomar muito cuidado com a ideia de dezena e unidade. Eu vou tomar esse cuidado, mas eu não preciso ter tanta organização assim, tá? Então, 27 está aqui, né? 2 dezenas, 7 unidades. O 6 está aqui. Uma dica aqui para você. Presta bastante atenção aqui nessa dica, tá? Sempre que a gente tiver uma multiplicação, vamos colocar no algoritmo usual, aqui na parte de baixo, o número que tiver menos algarismos. Fica mais fácil de fazer, tá? Então, ao invés de colocar o 27 embaixo e o 6 em cima, eu vou colocar o 6 embaixo. Coloca sempre o número que tem menos algarismos embaixo. Vamos multiplicar então aqui, ó. A multiplicação ela também vai começar pela unidade, assim como a gente viu na adição e na subtração, tá? Uma ordem de cada vez. A gente não vai multiplicar o 6 pelo 27, tudo de uma vez. A gente vai uma ordem por vez. Então, primeiro a gente faz 6 vezes 7. 6 vezes 7 dá 42. Aí eu vou colocar o 4 aqui. Eu vou colocar o 2 aqui e vou acrescentar 4 dezenas. Põe o 2, sobe 4, tá certo? Aí eu vou fazer 6 vezes 2. 6 vezes 2 é 12, mais 4 que subiu, 16, tá? Então, mais uma vez, ó, presta atenção no que o professor fez. Primeiro o professor pegou o fator que estava aqui embaixo, que é o 6, multiplicou pela unidade do fator de cima. Então, 6 vezes 7. 6 vezes 7, 42. Repare que eu não escrevi 42 aqui, né? Coloquei o 2 e acrescentei 4 dezenas. Aí eu fui multiplicar o fator 6 pelo algarismo 2, né? Que é o algarismo da dezena. Eu fiz 6 vezes 2, deu 12. Depois que eu fiz a multiplicação, eu acrescentei as 4 dezenas que eu tinha subido.
12 mais 4 vai dar 16. Então, o resultado aqui dessa multiplicação, 6 vezes o 27, dá 162. Beleza? Bom, tem mais uma multiplicação aqui. Aqui envolve uma multiplicação onde eu tenho dois fatores e os dois fatores com dois algarismos. Mas tem um detalhe muito importante que eu deixei aqui, ó. Um dos fatores tem o algarismo zero, né, no final do número. Tem 0 unidades. Ele é um número redondo, vamos dizer assim, né? Um número que termina em 0, um número redondo. E aí, para eu fazer essa multiplicação, eu posso desconsiderar o zero. A gente vai entender o melhor, né, o porquê disso depois, na próxima aula, na aula 14, quando a gente for estudar as propriedades da multiplicação. Mas, por enquanto, ó, vamos pensar assim. Toda vez que eu tiver um número que termina em 0, eu posso deixar o zero fora da conta. Eu não preciso fazer 70 vezes o 53. Eu faço 7 vezes o 53. Então, vem aqui, ó. Vamos lá, montar aqui, ó. Eu tenho dezena, tenho unidade, tenho 7 dezenas, 3 unidades e o 7 aqui embaixo. Desculpa, coloquei errado. São 5 dezenas, 53. Então, repare que eu montei o meu algoritmo tomando cuidado de colocar um número que tem menos algarismos embaixo, né? Coloquei o 7 aqui embaixo, ok? Vamos lá, então. Primeiro a gente multiplica a unidade, né? Então, esse fator 7 vai multiplicar as 3 unidades do fator de cima. 7 vezes 3 dá 21. Eu não vou escrever 21 aqui, certo? Eu vou colocar o 1 e vou acrescentar 2 dezenas. Vou tirar o 2 daqui. Agora o fator 7 vai multiplicar a quantidade de dezenas que eu tenho aqui, né? Eu já fiz 7 vezes 3, agora eu vou fazer 7 vezes 5. 7 vezes 5 dá 35. Com mais 2 dezenas que eu subi ali, vão ficar 37. Beleza? Então, 7 vezes o 53 deu 371. Agora, vamos lembrar. Não era 7, né? Era 70. Lembra que tinha um zero aqui e a gente deixou o zero fora da conta? Agora, a gente só vem aqui e acrescenta o zero no final do número. Então, não deu 371, deu 3.710. Beleza? Então, sempre que eu tiver um número redondo, um número que termina em zero, eu posso estar tirando o zero para efetuar o cálculo, mas no final eu tenho que lembrar de acrescentar aquele zero que eu tirei, tá? Então, 70 vezes 53 deu 3.710. Beleza? Só, então deu para recordar aqui os termos envolvidos na multiplicação, né? Os fatores são os números que vão ser multiplicados, produto é o resultado da conta. O sinal da multiplicação pode ser trocado agora por um pontinho. Aqui o 6 vezes 27, o 6 e o 27 são os fatores, o 162 é o produto. Aqui o 70 e o 53 são os fatores, o 3.710 é o produto. E se eu tiver um número que termina em zero, eu posso deixar o zero fora da conta. Isso ajuda bastante. E vocês devem ter percebido o seguinte, né? Eu não vou conseguir trabalhar com a multiplicação, não vou desenvolver o algoritmo da multiplicação se eu não souber o quê? Se eu não souber a tabuada. Pessoal, é essencial que vocês saibam a tabuada. Sem ela, a gente não consegue ir muito longe aí no algoritmo da multiplicação. A gente vai acabar errando de bobeira. Vamos lá, vamos trabalhar agora um outro algoritmo, um algoritmo que tenha mais algarismos aqui nos fatores, né? Vamos dificultar um pouco o nosso algoritmo. Só coloquei aqui mais 2 multiplicações, olha só. A primeira é uma multiplicação onde o primeiro fator tem 2 algarismos, tá? E o segundo tem 3. Então, o 24 e o 138 são os fatores. Vamos colocar, né? Vamos montar aí o nosso algoritmo da multiplicação, colocando o 138 em cima e o 24, que tem menos algarismos, embaixo, certo? E aí a gente vai começar a multiplicar. Como é que a gente vai desenvolver esse algoritmo? Olha, a gente sempre começa pela unidade, tá? Tanto na adição, como na subtração, como na multiplicação. Então vamos começar pela unidade desse fator que eu coloquei aqui embaixo, do 24. Então essas 4 unidades vão multiplicar as 8 unidades, depois as 3 dezenas e depois uma centena, tá? Então esse 4 ele tem que multiplicar todos os algarismos que estão ali em cima, beleza? A unidade, a dezena e a centena. Depois, a gente vai fazer a mesma coisa com o algarismo 2. O algarismo 2 que está na dezena, desse fator aqui de baixo, vai multiplicar a unidade, a dezena e a centena, tá? Então, esse 2 vai multiplicar todos os que estão lá em cima também.
Então são dois cálculos que a gente vai fazer e depois nós vamos somar esses resultados. Vamos começar então multiplicando 4. Ó. 4 vezes 8 dá 32, certo? Põe o 2 aqui e vamos acrescentar 3 dezenas. 4 vezes 3 dá 12, mais 3 dezenas que subiram dá 15. Põe o 5 aqui, acrescenta uma centena. E aí 4 vezes o 1 dá 4, mais uma centena que subiu dá 5. Então deu 552. Esse 552, ele corresponde ao resultado de 4 vezes 138, certo? Então 4 vezes o 138 deu 552. Agora chegou a vez da gente multiplicar esse 2 aqui. Só que esse 2, ele não vale 2, tá, gente? Ele vale 20, não vale? Esse 2 são duas dezenas, então ele vale 20. Como ele vale 20, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai colocar o zero aqui do 20. Embaixo desse 2, né? Na unidade, a gente coloca o zero. Tinha duas unidades aqui, coloca o zero na unidade, que é o zero do 20. E agora a gente vai fazer a multiplicação só com 2. Então, o 2 vai multiplicar a unidade, a dezena e a centena. Ó, 2 vezes o 8 dá 16. Coloca o 6 aqui, sobe uma dezena. Vamos subir aqui do lado de cá agora. 2 vezes 3 dá 6. Mais uma dezena que subiu são 7. E 2 vezes o 1 dá 2. Então, agora eu fiquei com 2.760. 2.760, ele é o resultado de 20 vezes o 138. Então, lembrados aqui que esse 2, ele não vale 2, ele vale 20, tá? A gente fez a conta só com 2, porque nós colocamos direto o zero aqui no resultado. E agora a gente vem aqui e soma esses valores. Vamos somar aqui os resultados obtidos. Quando a gente somar, ó, 2 unidades mais 0, vão dar 2 unidades. 5 dezenas mais 6 vão dar 11 dezenas. Põe 1, acrescenta uma centena. Somando as centenas, 1 mais 5, 6, mais 7, 13. Põe o 3, sobe uma unidade de milhar. Somando a unidade de milhar, dá 3. Então, 3.312, esse é o resultado da nossa multiplicação. Beleza? Deu para entender o algoritmo usual? Quando a gente tem dois algarismos aqui, a gente sempre começa pela unidade, né? 4 vezes o 8, depois 4 vezes o 3, 4 vezes o 1. Está aqui o resultado. Depois a gente multiplica a dezena. 2 vezes o 8, 2 vezes o 3, 2 vezes o 1. Está aqui o resultado, lembrando de acrescentar esse zero no fim. E por fim, soma os valores. Agora, vamos ver uma multiplicação onde a gente tem os dois fatores com 3 algarismos. O que nós vamos fazer? A mesma coisa, ó. Aqui tanto faz o número que eu vou colocar embaixo, mas eu vou colocar o 205 embaixo, que eu acho que vai ficar mais fácil para mim. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, senão não vai caber. Centena, dezena, unidade. Então, eu vou colocar aqui o 4, o 9 e o 1, depois o 2, o 0 e o 5. Só o esquema é sempre o mesmo, né? O procedimento é o mesmo. A gente vai começar pela unidade do algarismo que está aqui embaixo, do fator que está aqui embaixo. Vamos multiplicar pela unidade, pela dezena e pela centena. Depois a gente vai pegar a dezena do fator que está aqui embaixo, que é o 0. Vamos multiplicar pela unidade, pela dezena e pela centena, certo? E por último a gente ainda vai pegar o algarismo da centena, desse fator que está aqui embaixo, que é o 2, e vamos multiplicar pela unidade, pela dezena e pela centena. Então, na prática é assim, tá? O algoritmo funciona dessa maneira. Cada algarismo que está aqui embaixo, do fator de baixo, tem que multiplicar a unidade, a dezena e a centena do algarismo, do número que está em cima, tá? Do fator que está em cima. Beleza? E sempre seguindo essa ordem, unidade, dezena, centena. Então, vamos lá, ó. Vamos começar pela unidade, né? 5 vezes o 1, 5. 5 vezes o 9, dá 45. Aí a gente coloca o 5 e acrescenta 4 centenas. 5 vezes o 4 dá 20. Mais 4 que subiu, 24. Tá? 2.455. Agora a gente vai multiplicar esse zero. Bom, o zero nós vamos ver também na próxima aula que ele é o
o elemento nulo da multiplicação. Multiplicar por zero sempre vai dar zero. Mas vamos sempre seguir um padrão, né? A gente sabe que esse zero são zero dezenas, então a gente vai colocar um zero aqui primeiro, tá? Sempre que for multiplicar a dezena, coloca um zero. Aí 0 vezes a unidade dá zero. 0 vezes 9 dezena dá zero. E 0 vezes 4 centenas dá zero. Ok? Então 0 vezes qualquer número vai dar zero. Agora chegou a vez de multiplicar esse 2. Acontece que esse 2, ele é um 2 que vale 200, né? São duas centenas. Estão lembrados que são duas centenas? Então, antes de eu fazer a multiplicação do 2 pelo 1, pelo 9, pelo 4, eu vou vir aqui e vou acrescentar dois zeros. Um zero na unidade e um zero na dezena. Tá? Então, os dois zeros do 200 já está colocado aqui na conta. Agora eu vou multiplicar só o 2. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 9 é 18. Põe o 8 e acrescento uma centena. 2 vezes 4, 9. 2 vezes 4, 8. Mais uma centena que subiu, 9. Agora a gente vai somar os resultados. Beleza? Vamos somar aqui, ó. Vai dar 5 unidades, vai dar 5 dezenas, 6 centenas, 10 unidades de milhar. Põe o zero aqui e acrescenta uma unidade de milhar. Somando as unidades de milhar vão dar 10 também. Deu 100.655. Esse foi o resultado da nossa multiplicação. Esse é o produto, né, da multiplicação. O produto, ele é o resultado da conta de vezes, tá? Então, 100.655 é o produto. Bom, só para destacar aqui, o que nós fizemos então, ó. Primeiro a gente obteve o 2.455, que foi o resultado de 5 vezes o 491. Depois a gente obteve um resultado aqui de 0 vezes 491. E por último, nós obtivemos aqui o resultado de 2 vezes, aliás, de 200 vezes o 491, tá? E aí a gente somou cada um desses resultados. Então a gente pegou 200 vezes o 491, mais 0 vezes 491, mais 5 vezes 491, somamos esses valores, tá aí 100.655, ok? Só, agora vamos falar um pouquinho a respeito das ideias que estão associadas com a multiplicação e ao decorrer, né, após analisar aí as ideias que a gente tem, a gente vai trabalhando, né, resolvendo aí probleminhas, resolvendo multiplicações usando o algoritmo usual. Então a gente vai treinar mais um pouquinho esse algoritmo aí, fazendo uso já das ideias. Só, a primeira ideia que a gente vai trabalhar aí associada à multiplicação é a ideia da soma de parcelas iguais. Isso meio que define, né, o que é a multiplicação, tá? Então a multiplicação ela é uma soma de parcelas iguais. Por exemplo, quando a gente tem, ó, 40 mais 40 mais 40 mais 40, esses 40 todos que estão aqui, eles indicam as parcelas da adição. Nós já vimos isso algumas aulas atrás, né? Os números que estão sendo adicionados são as parcelas, beleza? E essas parcelas não são todas iguais? Então, essa soma de parcelas iguais, eu posso trocar por uma multiplicação. Olha só, 40 mais 40 mais 40 mais 40, não é a mesma coisa que 4 vezes o número 40? Tá? Então, eu posso trocar essa soma por essa multiplicação. 40 mais 40 mais 40 mais 40 dá 160. E é a mesma coisa que 4 vezes o 40, beleza? Então, essa é a primeira ideia aí, soma de parcelas iguais. Ó, um outro exemplo, né? Vamos fazer o contrário, o raciocínio contrário agora. O que significa 5 vezes o 8? 5 vezes o 8 significa que a gente vai pegar o número 8 e vamos somar ele 5 vezes, tá? Então, toda a multiplicação, ela representa uma soma de parcelas iguais. 5 vezes o 8 é 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, que dá 40, certo? Então, eu tenho aí que a primeira ideia associada à multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Aí você pode estar pensando assim, mas e numa situação problema? Onde que vai aparecer essa ideia de soma de parcelas iguais? Vai estar escrito para mim que é uma soma de parcelas iguais? Não, não vai estar escrito. Mas você tem a ideia de que você vai estar somando sempre o mesmo valor. Por exemplo, imagina que você foi numa loja comprar um computador, um celular, alguma coisa, e você vai pagar 12 parcelas, né? Você vai pagar 12 meses seguidos o valor de R$120.
Então, para saber o valor do celular ou do computador, enfim, você pode fazer uma soma, não pode? 120, mais 120, mais 120, mais 120, tá? Você pode ficar somando o valor de 120 12 vezes seguidas e encontrar o valor desse celular. Mas também você pode vir aqui e efetuar o cálculo, né, da multiplicação. Para eu saber o valor total dessa compra, é só fazer 12 vezes o valor de 120. Vamos fazer aqui, ó, quanto dá 12 vezes o valor de 120? Vamos fazer aqui do lado, ó. Vamos colocar o nosso algoritmo. Centena, dezena, unidade. 120 que tem mais algarismos fica em cima. O 12 que tem menos algarismos eu vou colocar embaixo. A gente sabe que começa pela unidade, né? 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Esse 1, ele vale 10. Então, primeiro a gente põe o 0 aqui na unidade, tá? O 0 do 10. E aí vamos multiplicar agora só o algarismo 1. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 1 é 1. Agora vamos somar esses dois valores. Dá 0, 4, 4, 1. 1.444. Esse é o valor total aí da nossa compra, tá? R$ 1.444. Só essa foi a primeira ideia, soma de parcelas iguais. Vamos ver agora a nossa segunda ideia. Só a segunda ideia relacionada à multiplicação é a ideia de organização retangular. Então, sempre que eu tiver essa ideia, né, de organização retangular, pode ser as carteiras de uma sala de aula, as cadeiras de um cinema, os carros em um estacionamento, uma organização de pessoas, né, de um batalhão militar, alguma coisa assim. Pode ser apenas um quadriculado como esse, ó. Aqui a gente tem uma organização retangular, a gente tem um retângulo feito por quadradinhos menores. E eu quero saber qual é a quantidade de quadradinhos que tem nesse retângulo. É lógico que eu posso vir aqui contar um por um, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É uma opção. Mas uma outra opção, que talvez seja mais rápida, é você contar apenas uma linha e uma coluna. Olha só, em uma linha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadradinhos em uma linha, tá? Agora, quantas linhas iguais a essa eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 quadradinhos na coluna, tem 7 na linha, são 5 linhas com 7 quadradinhos cada um. Ou seja, basta eu fazer aqui 5 vezes 7. Né? Posso usar o xizinho, o pontinho, tanto faz, tá? Então, tem 35 quadradinhos aqui. A gente tem uma organização de quadradinhos que obedece o formato de um retângulo. É o que a gente chama de organização retangular, tá? Para calcular o total de quadradinhos, basta uma multiplicação. A gente conta quantos quadradinhos tem uma fileirinha dessa e multiplica pela quantidade de fileirinhas, que são 5 também, né? 7 quadradinhos vezes 5 fileirinhas, 7 vezes 5, 35. Eu vou colocar um problema aí na sua tela agora, leia com bastante atenção e tenta resolver ele. Né? Dá um pause aí Dá um pause no seu vídeo, tenta fazer, depois dá play para verificar se você acertou. Só nesse problema aí, está dizendo que a empresa de reflorestamento, né, ela tem 15 áreas de plantio, todas as áreas iguais. Em todas as áreas, você tem plantados ali 50 pés de eucalipto em cada uma das fileiras. Então, você consegue imaginar o seguinte, né, ó, suponha que essa aqui seja uma área de plantio, são 15 áreas dessa aqui. Aí você tem 18 fileiras, em cada uma tem 50 pés de eucalipto. Tá? Aqui eu não vou colocar 50, mas seria mais ou menos essa a ideia, né? Uma área de plantio tem 18 filas com 50 pés de eucalipto. Isso não dá ideia de organização retangular? Para eu saber quantos eucaliptos tem em uma área de plantio, basta multiplicar, né, a quantidade de fileiras pela quantidade de pés de eucalipto que tem. Então vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. São 18 fileiras vezes 50 pés. O professor já deu uma dica para vocês, né? Quando a gente tem um número que termina em 0, né, a gente pode deixar o 0 fora da conta e fazer a conta sem ele. Né? Então, ao invés de fazer 18 vezes 50, eu vou fazer 18 vezes 5. E aí o 0 do 50 eu vou só acrescentar aqui na resposta depois. Então, começando pela unidade, né? 5 vezes 8 é 40, põe o 0, sobe 4. 5 vezes 1 dá 5, mais 4
9. Então, 5 vezes o 18 dá 90. Mas não era 18, não era 5, né? Era 50. Então, vamos lembrar de colocar o zero na resposta aqui. Então, são 900 pés de eucalipto em uma área de plantio. Aí, como a gente tem 15 áreas iguais, agora a gente já tem a ideia de a soma de parcelas iguais, né? Uma adição de parcelas iguais. Porque na primeira área tem 900 pés de eucalipto, aí na segunda área tem mais 900 pés de eucalipto, na terceira área tem mais 900, e nas 15 áreas a gente tem 900 pés de eucalipto. Então, para saber o total de pés de eucalipto aí, a gente vai ter que multiplicar agora o 900 pelo 15, né? A quantidade de pés que tem uma área vezes 15. Aqui a gente fez o 18 vezes o 50. Vamos deixar indicado aqui para não se perder. Então, 900 vezes o 15, olha só. Mais uma vez, a gente tem um número que termina em zeros. São 2 zeros agora, não são? Eu posso deixar esses 2 zeros fora da conta. Eu vou fazer a conta só do 9. Vou fazer 15 vezes 9. E depois eu acrescento os 2 zeros que eu deixei fora da conta. Então, vamos lá. Ó, 9 vezes 5 dá 45, né? Põe o 5, sobe 4. 9 vezes 1 dá 9, mais 4 que subiu 13. Aí lembrando que era 900, então tinha 2 zeros aqui, a gente acrescenta 2 zeros aqui, dá um total de 13.500 pés de eucalipto. Beleza? Então foi um probleminha bem interessante aí, a gente trabalhou 2 ideias num problema só, né? A ideia de organização retangular, que os eucaliptos estavam organizados de forma retangular, eram 18 fileiras com 50 pés cada um. E depois a ideia de soma de parcelas iguais, porque eu tinha 15 áreas iguais a essa aqui, com 900 pés de eucalipto cada um. Então era 900 mais 900 mais 900, 15 vezes 900. Tá legal? Gostaram desse problema aí? Então vamos lá para mais uma ideia. Só a nossa terceira ideia relacionada aí à multiplicação é a ideia de combinação, quando a gente vai combinar as coisas. Por exemplo, imagina que o Joãozinho aí, ele tem 2 bermudas, tem a bermuda preta e a laranja, e tem 3 camisetas, né? A azul, a verde e a vermelha. De quantas maneiras diferentes o Joãozinho pode se vestir aí, né? Sendo que ele vai usar obrigatoriamente uma bermuda, uma das 2 bermudas e uma das 3 camisetas. Então, de quantas maneiras, né? Quantas são as combinações possíveis do Joãozinho aí estar se vestindo? Bom, é lógico que a gente pode fazer isso manualmente, sem cálculo nenhum, mas nem sempre vão ser opções assim tão pequenas, como eu coloquei no exemplo. Bom, ele pode usar o short preto com a camisa azul? Pode, essa é uma combinação. Pode ser o short preto com a camisa verde? Pode também. E pode ser o short preto com a camisa vermelha? Também pode. Então aqui já são 3 possibilidades, né? 3 combinações. Mas também poderia ser, ó, o short laranja com a camiseta azul, o short laranja com a camiseta verde ou o short laranja com a camiseta vermelha. Então, ele tem um total aí de 6 combinações, né? Bom, essas 6 combinações a gente poderia ter obtido fazendo uma multiplicação. Era só pegar a quantidade de bermudas que ele tem, que é 2 bermudas, multiplicar pela quantidade de camisetas que ele tem, que são 3 camisetas, que dá um total de 6 combinações. Tá certo? Então, qualquer probleminha que a gente lê e tiver essa ideia de combinar as coisas, né? De fazer uma combinação, a gente pode resolver esse problema usando uma conta de vezes, uma multiplicação. Vou colocar um problema aí na sua tela, analise o problema com bastante atenção. Bom, aí no problema vocês viram que a Mara, né, tem ali no varal dela, no closet dela, né, não é varal, no closet. Enfim, ela tem lá 3 saias e 4 blusinhas. Então, o exercício quer saber da gente assim, ó, de quantas maneiras diferentes a Mara pode sair de casa, sendo que ela vai usar uma saia e uma das blusinhas, beleza? Bom, nós acabamos de ver que é um típico problema de combinação. A gente vai combinar aí a quantidade de saias com a quantidade de blusas. Para fazer esse problema, eu preciso desse esqueminha, desse desenho? Não preciso. Basta vir aqui, ó, e multiplicar a quantidade de saias pela quantidade de blusas, que dá um total de 12 possibilidades, né? 3 vezes 4, que é igual a 12. Tá certo? Tranquilo, né? Moleza. Vamos lá falar da nossa última ideia a respeito da multiplicação. Antes, deixa eu só fazer um pedido aqui. Se você está gostando da aula, deixa um comentário bem legal.
Se ainda não for inscrito no canal do professor, se inscreva, ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 6º ano e deixa o seu joinha. A nossa última ideia, então, fala a respeito da proporcionalidade. Se a gente tiver uma situação, problema, né, que nos transmite essa ideia, que nos dá a ideia de proporção, de proporcionalidade, nós também vamos usar a multiplicação para resolvê-lo. Então, olha só. Imagina que você foi numa pastelaria, né, os preços do pastel são todos iguais, tá? Todos os pastéis têm o mesmo preço. Um pastel você paga R$6. E se você comprar 3 pastéis? Quanto você vai pagar por 3 pastéis? Tá? Então, reparem que aqui, ó, há uma relação de proporcionalidade. Tá? Quanto mais pastéis eu comprar, mais eu vou pagar, concorda? Tá? E na mesma proporção. Aqui não tem promoção, não. Tem lugar que faz promoção, né? Compre 5 pastéis, pague 4. Não, nada disso, tá? Cada pastel é R$6. Então, se eu comprar 3 pastéis, eu não vou estar comprando 3 vezes mais a quantidade. A quantidade de pastel que eu comprar não é o triplo, não é? 3 vezes maior. Essas palavrinhas são muito importantes, tá? E vocês vão aí se deparar bastante com elas. O triplo significa 3 vezes, né? Então, o 3, ele é o resultado de 3 vezes o 1. 3 vezes o 1. Então, o preço que eu vou pagar aqui também vai ser 3 vezes maior. Quanto que dá 3 vezes 6? Bom, 3 vezes 6 é 18. Então, por 3 pastéis, eu vou pagar R$18. Certo? Tá aí, então. 3 pastéis, R$18. R$6 cada pastel. Agora, e se eu tivesse comprado 12 pastéis? Bom, se eu quiser comprar 12 pastéis, tem 2 maneiras agora de saber o preço de 12 pastéis. Eu posso pensar que é 12 vezes maior, né, do que um pastel. E aí multiplicar o 6 pelo 12 também. Tá? E fazer uma proporção de um pastel para 12, de R$6 para o valor que vai dar. Ou comparar com a linha de cima que nós já temos aqui, né? Eu sei que 3 pastéis é 18. Então, para saber o valor de 4 pastéis, eu vou comparar aqui, ó. O que o 12 ele é do 3, né? Quantas vezes maior o 12 é em relação ao 3? Bom, o 12 ele é 4 vezes maior que o 3. Ele é o quádruplo, concordam? Tá? Então, 4 vezes 3 dá 12. Então, o preço que eu vou pagar aqui também vai ter que ser 4 vezes maior. Eu vou fazer 4 vezes o 18. E aí, o resultado de 4 vezes o 18 é o valor que eu pago pelos pastéis. Vamos lá, ó, 18 vezes 4. 4 vezes 8 dá 32. Põe o 2, sobe 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. R$72. Beleza? Então, essa é a ideia de proporcionalidade. O que a gente fizer de um lado, vai fazer do outro também, tá? Se eu multiplico por 3 um lado, o outro também vai ser multiplicado por 3. Se eu multiplico por 4 um lado, o outro também por 4, ok? Para a gente finalizar a aula, aquele probleminha aí na sua tela, olhe com bastante atenção para ele, a gente já vai resolver. Só vocês puderam ver aí no problema que o Renato ele faz pão de queijo, né? E tinha a receita aí que o Renato usa para fazer os pães de queijo. E essa receita, né? Ela rende 60 pães de queijo. Então estava escrito lá na receita que para fazer 60 pães de queijo, o Renato usa 200 gramas de queijo parmesão, certo? Eu abreviei aqui as informações. Então 60 pães de queijo são feitos usando 200 gramas de queijo parmesão. Se o Renato usar 600 gramas de queijo parmesão, quantos pães de queijo ele consegue fazer? Então, reparem só, né? Dá uma olhada na relação que a gente tem aqui, ó. A quantidade de queijo parmesão que ele está usando não é maior? Se a quantidade está aumentando, se a quantidade de queijo parmesão aumentou, a quantidade de pães de queijo também vai aumentar. E vai aumentar na mesma proporção, né? Vai aumentar com o mesmo fator multiplicativo. Olha só. O 600, ele é quantas vezes maior que o 200? Vamos sair contando aqui, ó, 200 mais 200 dá 400, mais 200 dá 600. Concordam que o 600, ele é 3 vezes maior que o 200? Então, o 600 é o triplo de 200. Portanto, a quantidade de pães que a gente vai conseguir fazer, que o Renato vai conseguir fazer, também vai ser 3 vezes maior, tá? Então, vai ser 60 vezes o 3. E 60 vezes 3 é igual a 180. Então, vai dar para o Renato fazer aí 180 pães de queijo com 600 gramas de queijo parmesão.
Pessoal, essa foi a nossa aula falando aí a respeito da multiplicação com números naturais. Então retomamos aí os termos que estão envolvidos, que são os fatores e o resultado da conta, que é a multiplicação. Vimos que é o produto, desculpa, né? O resultado da multiplicação é o produto. Vimos também que o sinalzinho de vezes, ele pode ser trocado por um pontinho. Vimos aí, recordamos a respeito do algoritmo usual e falamos das ideias associadas à multiplicação, tá? A ideia de soma de parcelas iguais, organização retangular, combinação e proporcionalidade. Espero que tenham gostado da aula. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.